Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 22 do módulo 15 Dash. E agora, nessa aula, então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai eh, pegar o código da aula passada. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui em cima, apareça card. Então, vai pegar o código da aula passada e vai combinar com o código da aula 19, que se você também não viu, vai aparecer um outro card aqui em cima, apareça card. Então, a gente vai combinar os códigos dessas duas aulas para ter uma interface gráfica que consegue, então, misturar gráfico de scatter com o pano de fundo do mundo, tá certo? E usando ali, digamos assim, o slider para controlar isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é ver o seguinte. Lembrando que na descrição do vídeo vai ter o código dessas duas aulas anteriores e dessa aula também, tá? Então, esse primeiro código aqui é o código da aula 19, tá? E esse código da aula 19, ele tem a instalação do Jupyter Dash, que é necessário para a gente poder fazer a interface gráfica, fazer, enfim, os mapas e tudo, tá? Mapa não, mas para poder fazer a interface gráfica precisa, tá? Aqui no Google Colab. Ok, então aqui ele já conseguiu carregar, instalar, né, o Jupyter Dash, e após isso, eu vou carregar os dados aqui, tá? Lembrando, né, pessoal, que o que acontece? É importante a gente pensar que esses dados que estão sendo carregados aqui são os dados para aparecer na tabela, tá? Agora, de fato, o que a gente precisaria seriam os dados carregados pelo próprio Plotly, que ele tem esse Plotly Express, que é o PX, ele tem dentro dele os dados, como a gente já tinha visto aí na aula passada, tá? E ainda incluindo os dados de geolocalização. Mas tudo bem, vamos deixar aqui o código da aula 19, por enquanto, tal como está. E aí, agora o que está faltando? A gente precisa da interface gráfica que a gente vai aproveitar alguma coisa. Que eu vou mostrar agora para vocês como é que ela é. Para quem não viu a aula 19, né? Mas eu não vou explicar, porque está tudo explicado lá na aula 19, tá? Então aqui eu já executei o código. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma outra janelinha, que é uma janelinha que emula como se fosse assim, olha, se você tivesse um site, como é que ficaria a aplicação, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Vai ficar isso aqui. A gente quer trocar isso aqui, pessoal, esse scatter aqui, a gente quer trocar por qual? Pelo scatter que a gente viu da aula passada, tá? Que é esse aqui, né? E ainda com essa coisa de selecionar o ano e ele muda o mapa aqui, tá? Aqui também, né? Vai mudando, só que não é o mapa do mundo aqui, tá? Bom, então o que que a gente tem que fazer agora, pessoal? A gente tem que modificar esse código. A nossa principal modificação aqui que vai ser feita é a tabela. Não vou mudar esse callback, não vou mudar a tabela, tá? E aí tem uma decisão que a gente vai fazer agora, que a gente vai manter esse slider, tá? Só que agora, em vez de ser um graph with slider, o nosso graph vai se tornar um word with slider, tá? É só uma mudança de nomenclatura, mas porque, enfim, é um outro tipo de gráfico. Então a gente tem que tomar cuidado para, no momento que for mudar o código, pensar nisso, ó. Então o output aqui, ó, word do callback, né? Word with slider. E aqui, o que que era interessante, pessoal? Eu tinha um scatter, né? E esse scatter ele puxava os dados do data frame que a gente já acabou de ler agora. Só que, o que que eu gostaria de mencionar aqui que é importante para a gente aqui, pessoal? Aqui a gente não vai trabalhar com esse filtered, por enquanto, tá? Claro, depois a gente vai trabalhar com isso. Aqui a gente vai fazer um px data gapminder. Na verdade, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, pessoal, esse código aqui, ó, tá? Que a gente já tinha da aula passada aqui, ó. Então, isso aqui a gente vai simplesmente inserir. É claro que é uma mudança, digamos assim, bem simples, né? Poderia ter sido um pouquinho mais sofisticada. Deixa eu aqui colocar a indentação. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, pessoal, é que nesse caso a gente tá puxando dados do DF para fazer a tabela e dados do PX para poder fazer o gráfico georreferenciado. No fundo é a mesma coisa, é a mesma fonte, mas o adequado seria ter uma única fonte de dados para não ficar, enfim, não dar inconsistência, eventuais inconsistências, tá? O que não seria muito legal para a interface, certo? Então aqui vamos rodar. É,
Aqui ele vai atualizar, então ele vai trocar, a gente trocou aquele gráfico, tá? Só que, olha só o que aconteceu, pessoal. O resultado disso é que a gente tem aqui o gráfico legal, a gente tem a barrinha, só que a gente ficou com duas barrinhas, né? Tá vendo? Ele ficou com essa barrinha, que é uma barrinha própria dele, mas isso não é automático. Ou, por exemplo, se eu seleciono esse aqui, ó, tá descasado. A seleção dessa barrinha, que é esse slider, né? Desculpa, esse slider. Você seleciona aqui e muda a tabela. Mas esse slider aqui, quando você seleciona aqui, não muda a tabela. Enfim, não ficou casado isso, né? Então, o nosso desafio agora, que vai ficar para a próxima aula, pessoal, é o seguinte: como é que eu faço para ter um único slider e esse único slider vai ser a fonte a partir da qual eu digo qual é a informação que vai aparecer no mapa mundi e na tabela. E é isso que a gente vai fazer então para a aula que vem. Essa aula era para mostrar como é que a gente pode juntar coisas que a gente aprendeu em aulas distintas. E era para mostrar que não é tão complicado assim. Mas enfim, era uma aula para a gente ver que não basta juntar código muitas vezes. Você tem que pensar, putz, agora como é que eu vou fazer para essa interface aqui, juntei um monte de coisa. Como é que eu faço agora para essa interface aqui ficar coerente, ficar uma interface que faz sentido? Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E espero vocês na próxima aula, então, onde a gente vai resolver esse problema com a nossa interface. Obrigado e até lá, pessoal. Um abraço. Tchau.